Doutora Marina, sempre deve acontecer bastante confusão nesses casos, né? De mais de um filho. Às vezes a responsabilidade por sustentar os pais acaba recaindo só sobre um filho. E aí eu queria saber, na sua experiência, o que acontece mais nesses casos? Porque muitas vezes aquele filho que fica responsável, ele sente raiva dos outros irmãos que não ajudam, mas ao mesmo tempo ele não pode abrir mão daquilo, porque ele se sente responsável ou culpado por manter, né? Por, de repente, abrir mão do sustento dos pais. O que é mais comum nesse caso? Esse peso da responsabilidade é muito grande para uma pessoa só, né? É muito grande e nesse ponto é bom ter irmãos para dividir, mas quando você não pode dividir, é complicado realmente a situação. Em especial, muitas vezes acaba um filho solteiro ter que arcar com as responsabilidades, os outros são casados e falam, não, eu tenho família, eu também tenho família, você é solteiro, você ganha bem, mas quem disse que porque é solteiro você tem essa obrigação? Você também tem os seus gastos, os seus investimentos e, de novo, o julgamento, né? Quem é você para julgar o que eu tenho que fazer ou não com o próprio dinheiro? Então, o ideal seria os irmãos conversarem sobre a coisa, dividir, falar, olha, tá bom, então eu dou um tanto, você dá menos, vamos fazer, cada um dá proporcional, seria o ideal. Mas eu sei que isso não acontece porque muitas vezes a briga de família supera, né, e eles não conseguem, os conflitos acontecem. Então, eu diria, nesses casos que tiver muito conflito, a gente tem um trabalho de mediação que é muito legal fazer, né? Numa mediação, você consegue colocar lá os 3 irmãos, resolver, discutir, conversar e chegar num acordo onde todo mundo vai sair ok, vai sair satisfeito, de acordo com as possibilidades de cada um. Então eu vejo... E agora, se você estiver muito revoltado, uma coisa muito pessoal, não, eu fiquei e eu tenho que arcar com isso, então assim... vai tentar resolver isso consigo próprio, fazer uma terapia, então tentar achar condições para você se colocar perante os irmãos e perante a família. E a culpa depende da história pregressa de cada um, né? Não dá pra... Por que eu tenho culpa? Não sei, aí tem tantos fatores que interferem, né? Doutora Bruna, a doutora Marina que falou de mediação. A justiça pode fazer essa mediação? Como a justiça pode ajudar filhos que são arrimos de família a dividir as despesas com irmãos ou com parentes? Dá para exigir isso na justiça, que os compromissos sejam divididos entre os filhos? Pode ser exigido, sim. Só que uma mediação, nesse caso, às vezes é meio difícil, né? Pode ter até uma audiência conciliatória, na qual as partes fazem ali mesmo, naquela audiência, uma conciliação e ali já estipulam quem vai pagar o quê. Mas os juízes, né, eles podem determinar qual vai ser o percentual de cada filho para um pagamento de alimentos para um pai. Isso pode ser feito. Mas uma mediação foge um pouco... a juíza pode determinar, mas as partes podem chegar a uma conclusão, a um acordo, mas se não chegarem, o juiz pode determinar o quanto cada um vai pagar de alimentos para o sustento de um pai. Agora nós temos pergunta de assinante, a doutora Marina Luiz. Ele pergunta para a senhora o seguinte: o que fazer com uma mãe viúva que gasta e fica sem dinheiro? Já socorri com dívidas diversas vezes e não tem funcionado. Essa mãe precisa de orientação, ela precisa... o ideal seria ele assumir, de repente, a responsabilidade... Bom, então tá, eu vou ter sua conta, eu vou depositar um tanto e eu vou dizer quanto você Educá-la gasta. financeiramente. Educá-la financeiramente, porque tem gente que realmente não sabe. Tem o comprar compulsivo, tem os gastadores compulsivos que não sabem realmente lidar com dinheiro. Ela tem um hábito, Então, gastou a vida inteira dessa sim, forma, não também. sabe fazer de outro jeito, Não né? sabe então ela tem que ser educada, tem que ser orientada. Então o ideal seria ele ter... Eu conheço vários casos assim, de filhos que assumem, eu vou te dar tanto por mês e você vai gastar esse tanto, porque ela não sabe e assim dá certo. E ele consegue até depositar uma coisinha de poupança todo mês, ó, e eu tô depositando aqui um tanto para você, pro seu futuro. Enfim, tem que ser educada essa Inserir mãe. nessa mãe viúva uma cultura de boas finanças. Mais uma pergunta agora de assinante para você, doutora Bruna. Vamos lá. Meu pai tinha uma empresa que veio à falência, tem a obrigação de arcar com as dívidas, Adalberto Souza? Não, você não tem obrigação de arcar com as dívidas da falência, a não ser que ele venha a falecer e, depois de falecido, vão os credores entrar no inventário, se habilitar no inventário para requerer a parte que lhes caiba. A não ser que ele seja sócio também da empresa. Se ele for sócio, mas se for uma sociedade limitada, vai a partir do percentual limitado a cada um dos sócios, tá? Podendo até, muitas vezes, entrar no patrimônio pessoal das pessoas. Mais uma pergunta de assinante aqui para você, Bruna.
A próxima é a seguinte. Meu pai era sustentado por mim, mas foi morar com uma outra pessoa. Agora as dívidas dele são de quem? É a pergunta da Norma. Olha, se não houver uma decisão judicial que você é a prestadora dos alimentos, né, que tem a obrigação legal de prestar os alimentos, se ele for morar com outra pessoa, a outra pessoa que vai ter que sustentá-lo, tá? Então, tem que tomar cuidado para depois não ser uma dívida e não cair até no rito de prisão, tá? Por falta de pagamento de alimentos. Que ele entra dentro daquela pergunta do prazo, né? Quer dizer, aquela pessoa está sob sua responsabilidade, mas a partir do momento que ela entra, né, vamos dizer, vai morar com outra pessoa ou tem uma união, por exemplo, aquela responsabilidade também já deixa de ser sua, de uma certa forma. Sim, você pode entrar com uma ação de exoneração de alimentos, por exemplo. Não tem mais responsabilidade para aquela pessoa. Peço para ser exonerada. Agora, nessa questão de foi morar com outro, ou quem pagava antes, na família, existe alguma determinação legal de que grau de parentesco, até que grau a pessoa é obrigada? Sobrinho, sobrinho neto, primo, é obrigado a pagar? Então, a linha, ela é reta. Então, o pai pode pedir para o pai dele, e o pai pode pedir para o filho, o pai pode pedir para o neto, então é o avô pedindo para o neto, e se nenhum deles tiver nenhuma condição, pode cair nos irmãos, unilaterais ou bilaterais, tá? Não pode ir para tio, sobrinho, primo, nada primo, disso. não. Mais uma pergunta de assinante, é para quem? Doutora Marina ou para a doutora Bruna? Vamos lá, a partir de que idade os filhos podem assumir os bens do pai? Uma pergunta mais do aspecto legal para você, doutora Bruna. José Antônio. A partir dos 18 anos ou, se for emancipada, a partir dos 16 anos. Tá certo. Doutora Marina, eu tenho uma pergunta. Antes, chegou uma pergunta de assinante aqui pra gente. É o Daniel. Filhos têm obrigação com os pais que foram ausentes a vida inteira? Não, não tem. Os filhos, eles têm obrigação com os pais que foram presentes e que sustentaram. Agora, pais ausentes, essa obrigação não é solidária. Então, os filhos não têm obrigação com pais ausentes. Mas, doutora Marina, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o que a senhora disse agora há pouco, sobre a culpa, né? Como é que na psicologia ela trata isso numa pessoa de que a partir daquele momento não é mais uma obrigação, a partir daquele momento a relação está ficando mais abusiva, mais exploratória? Tem como também fazer uma avaliação nesse sentido para até interromper esse processo de culpa que a pessoa esteja apresentando naquele momento? Até nessa questão, né, doutora Marina, dessa pergunta anterior, se o pai foi ausente, né, o filho, de repente, lá na frente, ele não se sente obrigado a arcar com as despesas desse pai que não o ajudou, né? Como é que fica essa questão da culpa aí? Exatamente, é aquilo que eu falei. Quando você faz por prazer, você foi bem criado e teve pais presentes, você tem o prazer de retribuir, é uma sensação de retribuição mesmo. Você retribui tudo aquilo que você teve e agora é minha vez de ajudar. Então vem o prazer e não vem culpa nenhuma, vem prazer, né? Agora, quando você realmente foi mal cuidado, nem diria pai ausente, diria pai presente que te tratou mal, mães que não foram legais, que foram agressivas, distantes, enfim. Aí não tem realmente, aí a culpa vem muito grande. Poxa, é até a culpa de eu tenho que ajudar, mas eu não quero, mas eu deveria, porque eu sou filha deles. Então é aquela culpa de achar que o filho tem que gostar ou tem que ter o prazer de auxiliar os pais. Não tem pais que realmente não merecem que os filhos ajudem. E você não tem que se sentir culpado por sentir isso, né? Agora, se você se sente realmente muito culpado, então eu diria, o ideal é fazer uma terapia mesmo, para tentar entender, para tentar sanar essa culpa, que não deveria estar aparecendo, né? E aí cada um vai lidar com a culpa de como conseguir através de uma terapia, de um autoconhecimento. Mas não deveria ter a culpa. Doutora Bruna, tem mais uma pergunta de assinante aqui. Hoje que estou casada e tenho filhos, meu pai biológico está com 60 anos e quer entrar na justiça para que eu o sustente. Tenho essa obrigatoriedade? A pergunta da Patrícia. Você tem essa obrigação, sim, desde que você tenha possibilidade, desde que ele tenha necessidade, desde que seja comprovado que a necessidade, ela é real. Mas tem uma palavrinha ali, que ela diz o seguinte, meu pai biológico. Pode ser que ela tenha sido criada por um outro pai. E aí, essa obrigação existe da mesma forma? Olha, a obrigação de você sustentar um pai que não é seu biológico é uma obrigação, acho que moral. Não, eu mas falo não, assim, o pai biológico está de entrando, repente, né? o pai biológico não ajudou ela em nada na vida dela. Então, ela não tem uma obrigação porque esse pai não fez parte da vida e não sustentou ou não ajudou.
Então, essa obrigação, ela não é solidária, né? Porque se a obrigação de descendente para ascendente é solidária, e se ele também não foi solidário a ela e quando ela precisou, então hoje ela não tem mais necessidade. Não tem, mesmo sendo pai biológico, ela Mesmo não sendo tem. pai biológico, não. essa Se não obrigação. houve ajuda anteriormente, ela não tem por que ajudá-lo posteriormente. Mais uma pergunta, então, de assinante. Dívidas com a Receita Federal serão repassadas aos filhos, Ricardo? Não. Não, as dívidas, elas serão repassadas no montante deixado pelo falecido, se falecer, tá? Mas os filhos não têm que arcar com as dívidas deixadas pelos pais. Existe algum valor, Bruna, estipulado dos alimentos que os filhos têm que pagar para os pais? O valor, ele é estipulado de acordo com um binômio chamado necessidade versus a possibilidade. Que é a necessidade de quem pleiteia versus a possibilidade de quem pode pagar aqueles alimentos. Então, um pai rico, o filho não pode ser pobre, não é? E da mesma forma que se o filho for rico, o pai não vai poder ser pobre. Então, vai ser de acordo com esse binômio, necessidade versus possibilidade de cada um. Doutora Marina, além da culpa que a gente estava falando anteriormente, quais são os outros sentimentos que são envolvidos aí nessa relação de dependência entre pais e filhos? Olha, sentimento de orgulho, sentimento de vergonha, sentimento de compaixão, tem várias situações. E né? gratidão. De gratidão, de muita gratidão. Né? Todos esses sentimentos são envolvidos, dependendo da relação que você teve no decorrer da sua criação, então esses sentimentos vão variar muito. Conversamos com a psicóloga Marina Vasconcelos. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. Bom dia. Bom dia. Luciano, Raquel.